Esta é a sexta mensagem sobre o tema Seu Tempo a Sós com Deus. E vamos entrar nós vamos explicar isso melhor depois. Nós já vimos em mensagens anteriores que o seu tempo a sós com Deus deve consistir basicamente de três elementos. O primeiro elemento é tempo para ouvir Deus por meio da sua palavra. O segundo elemento é tempo para falar com Deus por meio da oração. Esses dois primeiros nós já vimos. Hoje nós vamos entrar no terceiro elemento, tempo para ouvir Deus no nosso espírito. Para que possamos entender melhor o significado disso, ouvir Deus no nosso espírito, nós precisamos examinar alguns textos. O primeiro deles é em Provérbios 20, 27, e aqui nós aprendemos que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O texto diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Se o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o que faz uma lâmpada? Bem, ela ilumina, ela orienta, ela guia. Nós conhecemos um texto da Bíblia, acho que todos conhecem, Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor faz através da sua lâmpada. O que o Senhor faz através da sua lâmpada? Isto é, através do espírito do homem. O texto diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E o que é que o Senhor faz através do espírito do homem que nele habita? O texto responde e nos diz que ele vasculha cada parte do nosso ser. Ou seja, Deus nos vê no mais íntimo do nosso ser através do nosso espírito. Isso tem respaldo também nas páginas do Velho Testamento, Salmo 139. Aqui nós vemos que através da lâmpada do Senhor, o nosso espírito, o Espírito de Deus, nos sonda e nos conhece. Então, é através do nosso espírito, onde o Espírito de Deus vem residir, que ele nos sonda e nos conhece. Aliás, ele nos sonda e nos conhece até mesmo quando alguém não conhece o Senhor. Ele sabe e ele sonda o homem, independente dele conhecer a Deus ou não. Mas o Salmo 139 descreve uma experiência de intimidade que o salmista tinha com Deus e do conhecimento que ele tinha de Deus. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Ou no mais profundo abismo, tu lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que
que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se torna noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Preste atenção nessa declaração. Tu criaste o íntimo do meu ser, ou seja, o meu espírito, e me teceste no ventre da minha mãe. Fala da capa que reveste o espírito do homem, ou seja, o corpo. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Agora o verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Este salmo é de uma riqueza imensurável. Ele descreve a onisciência de Deus e descreve o conhecimento que Deus tem de cada um de nós através do seu Espírito, que através do Espírito de Deus, do nosso Espírito, e o texto que nós lemos anterior diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e este vasculha todo o nosso ser. Então, ele descreve isso aqui, palavras bem claras, bem definidas, mostra o cuidado, a proteção de Deus. Ele diz que não consegue entender, esse conhecimento excede em muito a sua capacidade de entender, e através disso ele está descrevendo a grandeza de Deus, o poder de Deus e, como não poderia deixar de ser, a onisciência de Deus. E ele fala que não há como escapar do Espírito de Deus, não há como se esconder dele. Ainda que você esteja num lugar onde só há trevas, ainda assim o Senhor vai te achar, o Senhor vai estar com você e sabendo de tudo que acontece com você. Não há trevas que possam encobrir você e eu do Senhor. Não há nada que possa nos esconder do seu conhecimento. E ele louva Deus pela maneira admirável como Deus o fez, fisicamente, espiritualmente falando. Cada um de nós é um ser diferente do outro, e eu não creio que isso esteja na minha mente, nem no meu corpo. Eu creio que isso está no meu espírito. Muito bem. Finalmente ele pede que o Senhor o sonde. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo, vê se em minha conduta algo te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. E ele pede que o Senhor o guie através do pelo caminho eterno. Como é que Deus faria isso? Naturalmente através do Espírito de Deus, no Espírito do homem. Os irmãos sabem que no Velho Testamento, no contexto da Velha Aliança, o Espírito de Deus não habitava em todas as pessoas, mas habitava em homens
que Deus, homens e mulheres, que Deus escolheu para, através deles, realizar um propósito definido. Ele fez isso com líderes, com Moisés, com Josué, fez isso com José, fez isso com Davi, fez isso com Daniel, fez isso com inúmeras pessoas que ele escolheu, vários profetas, aos quais ele concedeu o seu Espírito, e através do seu Espírito, do Espírito do homem, Deus realizou aquilo que tinha em mente realizar, falou o que queria falar, e essa é uma característica da velha aliança, onde apenas alguns tinham essa experiência. E nós vemos aqui, esse salmo que acabamos de ler é um salmo de Davi, e ele deixa claro, e ele pede claramente que Deus o guie. E essa direção não é outra senão através do Espírito do homem. O Espírito de Deus, que vive no Espírito do homem, e eu me refiro agora ao que crê em Jesus, guia os filhos de Deus. Nós temos isso em Romanos 8,14, onde nós lemos assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso deixa claro que o propósito da habitação de Deus, do Espírito de Deus em nós, não é o único propósito, mas um dos propósitos é o de guiar os seus filhos, os filhos de Deus. Por isso que ele concede a eles o seu Espírito, e o que caracteriza os filhos de Deus são o fato de eles serem guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus dá também testemunho ao Espírito do homem, e eu me refiro ao homem que crê em Jesus, que ele é filho de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso nos faz entender que o Espírito de Deus guia o homem através do Espírito do homem, onde ele imprime, onde ele deixa a sua direção, e ele fala, ele orienta, ele traz consciência, traz convicção, traz certeza. E a certeza que o Espírito de Deus nos dá é de que nós somos filhos de Deus. Para entendermos isso melhor, é bom dizermos que o homem é um ser espiritual, criado à semelhança de Deus. Vamos entender isso. Deus é Espírito, João 4:24, uma das declarações importantes, para não dizer, bom, eu não posso dizer que alguma declaração de Jesus não tenha sido importante, mas eu estou me referindo com relação a esse assunto. Essa é uma declaração importante. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que alguém só pode adorar a Deus se conhecer a Deus, se tiver o Espírito dele vivendo no espírito desse homem ou dessa mulher. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é através, ainda que nós adoremos com as mãos, com as nossas vozes, com o nosso corpo, mas a verdadeira adoração, ela vem do Espírito. Ela não depende de nenhum fator externo, ainda que o fator externo muitas vezes seja um instrumento usado até por Deus para nos levar à adoração. Mas nós não podemos adorar, porque se não conhecermos a Deus,
se não aprendermos a amar a Deus. Nós só podemos amar quem conhecemos, e não se trata de conhecer intelectualmente, trata-se de conhecer na intimidade. Fala de uma relação com Deus, fala de uma relação de amor. Adorar a Deus é expressar a Deus o seu amor. Expressões de adoração são: eu te amo, Deus, eu te quero, eu desejo estar contigo, como nós acabamos de cantar, te anelo, de ti preciso. É uma expressão do Espírito recriado por Deus, onde vive o Espírito de Deus e o anseio que ele tem de uma relação íntima com Deus, de um relacionamento íntimo e da sua necessidade de estar continuamente em comunhão. Pois bem, para que o homem pudesse se relacionar com Deus, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 27 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Convém destacar aqui que a palavra Deus está no plural, e é um plural de mais de dois, e nós entendemos melhor isso no Novo Testamento. Entendemos que Deus se manifesta através de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que Deus diz: façamos. Um sempre fala em nome dos três, seja quem for que fala. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E essa imagem, essa semelhança de Deus é no Espírito, porque nós acabamos de ver nas Escrituras que Deus é Espírito. E para que o homem pudesse se relacionar com ele, ele com o homem, ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Nós podemos nos relacionar com pessoas idênticas a nós, semelhantes a nós, com seres humanos. Eu sei que o ser humano se relaciona com os animais, com as aves, mas não é uma relação de, eu não diria nem de igual para igual, mas não há como você se relacionar com um animal. Eu não estou falando de nada físico não, viu? Por favor. Não há como você se relacionar com o animal da mesma forma como você se relaciona com o ser humano. Porque o ser humano é alguém semelhante a você, e quando você se relaciona com alguém, você se relaciona com alguém que pode entender você. Isso implica em ter afinidade com você também. Para você se relacionar com Deus, você tem que ter afinidade com Deus, e para isso você foi feito espírito semelhante ao Espírito de Deus. Isso não quer dizer que você seja Deus, e não significa que algum dia você o será, como alguns ensinam aí. Mas significa que você tem uma característica no seu ser que o identifica com Deus e permite a integrabilidade entre Ele e você e Ele. Se Deus é Espírito e o homem foi criado à sua semelhança, o homem é na essência, então, Espírito. Podemos então dizer que o homem é um Espírito, possui uma alma e habita em um corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 deixa isso muito claro.
Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém melhor do que o apóstolo Paulo nas Escrituras deixa isso tão claro. Ele mostra claramente que o homem é um ser espiritual, que tem uma alma e habita em um corpo. Eu sei que muitas vezes a palavra alma é usada de maneira muito livre. Alma, em algumas partes das Escrituras, pode significar o ser vivo como um todo, como o ser criado por Deus, através, lá em Gênesis, quando ele criou o homem, soprou nele e o fez alma vivente. Essa expressão fala do ser total, do ser integral, e abrange espírito, alma e corpo. Nós temos passagens em que Jesus fala de perder a alma, no sentido de perder a vida. O ser é alguém que vai se perder. Se rejeitar o ensino das Escrituras. Mas a palavra alma, na colocação do apóstolo Paulo aqui, em vários textos, significa, a palavra que é usada é a palavra psique, e fala daquilo que você é na sua mente, é do psique. Isso fala do seu intelecto, fala da sua vontade e das suas emoções. E o seu psique é um meio através do qual o seu espírito pode se expressar. E ele se expressa também através do corpo. Mas o homem é essencialmente espírito. Quando o homem morre, o físico, o corpo e a alma deixam de existir. E o que permanece é o espírito do homem. Criado à semelhança de Deus, o homem é um espírito eterno. Eu separei um texto, mas poderia ter separado muitos outros. Gênesis 21:33 diz assim: Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Queremos com esse texto dizer que Deus é eterno. E a Bíblia é farta de textos que falam do Deus eterno, o Deus que é de eternidade em eternidade, como nós vamos ver aqui no Salmo 90 também. O Senhor é Deus de eternidade em eternidade. Versos 1 e 2 do Salmo 90 dizem assim: oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, esse texto mostra que Deus é eterno, não tem princípio nem fim de dias, de eternidade a eternidade, de geração após geração, geração do homem após geração, Deus permanece o mesmo. Jesus também é eterno, por isso que Jesus estava com o Pai desde o princípio da criação. Nós vemos isso em João 1, João 4. No princípio era aquele que é a palavra. Algumas versões traduzem por verbo, e é uma tradução da palavra grega logos. E a palavra logos significa palavra. Por isso que a melhor tradução mesmo é palavra, embora verbo também signifique palavra. Mas não é uma palavra
muito usada. Quando a gente diz que uma pessoa é verbosa, significa que ela é dada a falar. Ela fala ou fala bem. Mas isso não são termos que a gente usa no nosso dia. Por isso a NVI traduziu ao pé da letra aquilo que realmente significa a palavra logos, que foi usada para caracterizar a pessoa de Jesus aqui. No princípio era aquele que é a palavra, ou seja, no princípio era a palavra. Podíamos dizer, e a palavra estava com Deus e era Deus. Mas aqui diz, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Mostra Jesus no início de tudo, e esse início é quando tudo passou a existir, mas quando tudo passou a existir, Jesus já existia com o Pai. No princípio era aquele que é a palavra. Quando tudo começou, ele já era, não no sentido de alguém que já passou, está ultrapassado, mas que já existia. E Jesus, que é a palavra, e por que aqui diz que é a palavra? Por que Jesus é chamado de palavra? Você tem uma melhor compreensão com outro texto, que está lá em Hebreus, capítulo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O texto que nós estamos vendo aqui no primeiro capítulo de João, todas as coisas foram criadas por Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. O texto de Hebreus diz a mesma coisa em outras palavras. Aqui diz que por meio de quem fez o universo, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele não só criou as coisas por meio da palavra, da sua palavra, como ele sustenta essas coisas por meio da sua palavra. É por isso que lá em Gênesis diz, então, bom, vamos para lá, Gênesis 1. Verso 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Verso 6, disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas e águas. E aí vai descrevendo, através da palavra, Deus foi criando. E, de acordo com o texto de João, de acordo com o texto de Hebreus, e muitos outros textos na Bíblia, nós ficamos sabendo que a palavra é Jesus, e foi ele quem criou. Também Colossenses fala sobre isso. Bem, voltemos a 1 João, ao primeiro capítulo do Evangelho de João. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. É alguém que estava com Deus e era Deus como Deus. Ele estava com Deus no princípio de tudo. O princípio de tudo sou eu que estou dizendo. O texto diz que estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A origem da vida
Nós a vemos e a vimos nas Escrituras através de Jesus. Nele estava o poder criador, nele estava a vida e a capacidade de dar vida a tudo e a todos. Muito bem. O homem pode também viver eternamente com Deus. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto deixa claro que como é que eu e você podemos ter a vida eterna. Se nós cremos em Jesus, se nós cremos que Ele é Deus com Deus, se nós cremos que Ele veio ao mundo como enviado pelo Pai, veio ao mundo para, ao se fazer homem, viver aqui sem pecado e depois receber sobre Ele o pecado de todos nós, o castigo que todos nós merecíamos, e então ir à cruz e ali ser punido por causa dos nossos pecados, para que os que viéssemos a crer nele pudéssemos ter o perdão dos pecados com base no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Por isso que ele diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Deu o seu Filho para morrer, deu o seu Filho para ser o meio através do qual o homem pode ser salvo da morte eterna, da separação eterna de Deus e ter a vida eterna. Sempre que a Bíblia fala de vida eterna, está falando de uma vida com Deus. Por isso que diz para que não pereça. O que é perecer? Perecer é deixar de ter uma vida com Deus. Não significa que o espírito do homem que perece vai ser extinto, vai ser morto no sentido de não existir mais. Seria bom, entre aspas, que isso acontecesse. Então vamos viver a vida fazendo tudo que eu gosto, porque depois acaba tudo e não tem mais nada. Mas não é assim. O perecer na Bíblia não significa que acabou, que sumiu, que desapareceu no mapa, que foi extinto. Não. Ele perece, ele fica sem Deus, mas ele vai viver sem Deus eternamente. Então, por isso, a vida eterna com Deus é de suma importância. Ela é totalmente desejada. E somente uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, porque se tiver, não tem como se entender realmente o propósito de Deus, não vai recusar essa oferta, que é a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o homem pode ter a vida eterna se crer em Jesus, se crer nele, ele tem a vida eterna. É tão simples como está dizendo o texto. Mas o homem pode viver eternamente separado de Deus. 2 Tessalonicenses fala dessa separação e fala com palavras muito claras. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado. Isso é, quando o Senhor Jesus voltar. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então o texto diz que ele vai punir os que não conhecem a Deus
e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E obedecer ao Evangelho implica em crer no Evangelho, implica em crer em Jesus e implica em viver por meio dele. O texto continua dizendo: eles sofrerão a pena de destruição eterna. Aí você diz, o Espírito é extinto. Não. Ele explica depois: a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Nós vamos trazer mais luz sobre isso. Então todo homem vive eternamente. Jesus disse, está registrado em Mateus 25, 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então há um castigo eterno e há a vida eterna para os justos. O castigo eterno, à luz do texto que nós examinamos antes, são para aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus. Ou seja, não creem em Jesus, não creem nos seus ensinos e não estão nem aí para ele. Então, o texto fala de um castigo eterno. É um sofrimento eterno. Não vai acabar nunca. Se acabasse, seria ótimo para o ímpio, para o iníquo, para o que pratica o mal. Mas não vai acabar. Vai ser algo constante, algo contínuo. Jesus, se referindo ao inferno, ele diz que ele é semelhante ao vale do filho de Inom, que era um lugar onde existia em Jerusalém, onde se jogava o lixo da cidade, e ali havia constantemente vermes e fogo. E Jesus disse: onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. O fogo não se apaga, né? Queima continuamente e é um lugar podre, mal cheiroso, lugar ruim que ninguém quer ir. Quem crê em Jesus vive com ele aqui e continuará a viver com ele na eternidade. Filipenses 1, 20, 25 descreve os sentimentos e a confiança e a fé do apóstolo Paulo naquilo que ele recebeu do Senhor em termos de revelação. Ele diz assim a partir do verso 20: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Em outras palavras, quer eu viva, quer eu morra. Ele estava preso e poderia ser condenado à morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele está dizendo que não faz diferença para ele viver ou morrer. Porque se ele viver aqui na terra, ele está com Cristo. E se ele morrer, ele vai ganhar mais. Ele vai ser lucro para ele. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então, eu vou trabalhar, e ele está falando do trabalho de Deus, e eu vou colher frutos disso. A alegria de ver pessoas se rendendo a Cristo, de ver a obra de Deus crescendo. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados.
Você já viu alguém dizer uma coisa semelhante a essa? Não, você não ouviu isso. A não ser nas Escrituras. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Melhor do que? Do que ficar aqui. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Para continuar ministrando a vocês, para continuar fazendo a obra que o Senhor me deu a fazer. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Em outras palavras, eu creio que é agora que Deus vai me levar. Mas se me levar, eu estou tendo isso como lucro. Quem crê em Jesus neste corpo, quem crê em Jesus neste corpo, vive com Ele pela fé. Ao deixar o corpo, viverá literalmente com Ele. Nós vivemos com Cristo aqui pela fé. Eu não vejo, você não vê. Há momentos em que Ele permite, em sua bondade e graça, que percebamos a sua presença de tal forma que é como se pudéssemos tocá-lo, embora não o vejamos. Mas Ele vem, Ele nos envolve, Ele nos toma, e você sabe que Ele. Mas você não vê. Você vive essa experiência pela fé, pela graça e pelo poder de Deus. Ele faz isso conosco. Mas vai chegar um dia em que eu e você, os que cremos em Cristo, os que fomos salvos pela graça por meio da fé, vamos estar face a face com Ele. Vamos estar com Ele, vamos andar com Ele, viver com Ele. Saindo um pouquinho do texto lá, deixa eu ver se eu consigo achar, lá em João capítulo 17, acho que são os últimos versos, se não me engano, deixa eu ver se... Já achei, verso 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Mas ele diz: quero, no verso 24, que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. E esse é apenas um, existem inúmeros outros textos que falam sobre isso. E Paulo está dizendo aqui no 2 Coríntios 5, 6 a 9. Diz assim: portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Longe fisicamente, nós não o vemos fisicamente. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Porque ele disse que era preferível ele deixar o corpo e morrer. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Em outras palavras, o meu propósito
é o mesmo. Vivendo ou morrendo, meu propósito é agradar o Senhor. Então, aqui ele expressa mais uma vez que preferia estar ausente do corpo do que ir habitar com o Senhor. Finalmente, o último texto que eu quero deixar com vocês nessa noite. Quem tem a vida eterna por meio de Jesus, enquanto seu corpo envelhece, o seu espírito se renova. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Muitos aqui ainda são novos. Eu espero que vocês vivam bastante para poder terem a experiência que quem já está na minha idade para frente já vai ter, né? Você não é mais aquela pessoa que você era alguns anos antes. Você vai se desgastando. Você vai se desgastando até chegar uma hora em que o seu desejo vai ser demais de não ficar aqui mais. Você já está cansado de ficar. Mas ainda que você vá se desgastando, e eu quero dizer para você que eu e você temos é que nos desgastar mesmo. Uma das coisas que Pedro quis que Jesus fizesse era que ele poupasse a sua vida. E uma das coisas que todo ser humano que serve a Deus luta é contra essa situação. Você não tem escolha, ou você serve a Deus e vai se desgastando. Servir a Deus desgasta por fora, consome energia, consome noites insônias, implica em muitas experiências que você poderia evitar. Mas Jesus diz que quem quiser ganhar a sua vida, ele vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim, esse a ganhará, esse a salvará. Na realidade, você vive à medida em que você morre para si mesmo e vive para Deus. Você não pode ter as duas coisas. E essa é a experiência que o apóstolo Paulo está descrevendo. Ainda que houvesse um morrer diário, não só no que diz respeito ao ego, mas ao corpo, que vai se desgastando, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Quanto mais tempo passa, mais conhecimento você tem de Deus. Você cresce na graça e no conhecimento dele. Essa é uma recomendação do apóstolo Pedro, no último verso, na segunda epístola que ele escreveu. Ele diz assim no capítulo 3 da segunda epístola: portanto, amados, verso 17, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza, nem
percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, cresçam. Há um crescimento. E na vida espiritual, se você não cresce, você fica estagnado, é claro. Quem não cresce, para o tempo e no espaço. E a vida cristã não tem sentido se você não cresce. Você cresce quando ora, você cresce quando lê a palavra, você cresce quando você gasta tempo com Deus. Nós ainda não chegamos no âmago do nosso tema, não sei quanto tempo vamos demorar a chegar lá. Vamos aos poucos, com a graça e a permissão de Deus. O que nós demos hoje até aqui foi uma introdução desse assunto, para que possamos entender o que é ouvir Deus no Espírito. Por isso nós falamos sobre o Espírito do homem, sobre o fato de Deus ser Espírito, o homem ter sido criado à sua imagem e semelhança, ao fato do homem viver eternamente como Deus é eterno, ainda que o homem nunca vá ser o que Deus é, Deus. Mas Ele diz que nós somos herdeiros do seu Filho, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, que nós vamos participar da glória dele, assim como participamos das suas aflições, das tribulações que caracterizaram Cristo durante o tempo que ele esteve aqui, e que caracteriza a vida de todos os que creem em Jesus e passam por essa terra rumo à terra prometida.